cristão reformado para a glória de Deus. Welcome, seja bem-vindo no canal. A apresentação, Evangelista Fernando Silva, para a glória do Senhor. Paz de Cristo, queridos, tudo bem com vocês? Hoje falaremos um pouco dos pré-reformadores. Você pode conferir nossa playlist da biografia dos reformadores, onde tratamos sobre o assunto. Hoje falarei acerca desse pré-reformador 100 anos antes de Martim Lutero nascer, John Hus, por vezes aportuguesado como João Hus ou John Hus, que foi um teólogo, pensador e reformador religioso tcheco. Ele iniciou um movimento religioso em Constança em 1415, por vez aportuguesado. John Hus foi um teólogo, pensador e reformador religioso tcheco. Ele iniciou um movimento religioso cujos seguidores foram chamados de Hussitas. A palavra Hus significa ganso. Baseado nas ideias de John Wycliffe, um dos seus inspiradores, que foi um dos principais precursores do protestantismo, a qual foi executado em 1415, queimado vivo, morreu cantando um cântico de Davi. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sua extensa obra escrita concedeu-lhe um importante papel na história literária tcheca. Também responsável pela introdução do uso de acentos na língua tcheca, por modo a fazer corresponder cada som a um símbolo único. Hoje em dia, sua estátua pode ser encontrada na Praça Central de Praga, a praça da cidade velha, que em tcheco é Staroměstské náměstí. Quem foi John Hus e o que ele defendia? Hus defendia que a comunhão do pão e do vinho deveria ser oferecido a todos os fiéis. Além disso, Hus pregava a ideia de uma igreja pobre contra a opulência que apresentava a Igreja Católica. Para eles, os esforços realizados pelo homem na terra deveriam aproximá-lo do mundo perfeito de Deus. Hus foi um dos precursores mais importantes da Reforma Protestante. Ele não apenas foi grandemente usado na Boêmia para causar um rompimento com a Igreja Católica, mas também profetizou sobre o ministério de Lutero, a saber, o reformador na Alemanha. Apesar da sua pobreza, ele era um garoto brilhante e sonhava em ser oficial da Igreja Católica, forma comum de ganhar dinheiro naquela época. Seguindo seu sonho de um futuro financeiramente confortável, Hus entrou muito cedo, ainda adolescente, para a Universidade de Praga. É dito que, enquanto entrava na universidade pela primeira vez, sua mãe o retirou para um lugar afastado e orou por ele, para que Deus o fizesse um instrumento em suas mãos. Talvez ele não tenha vivido para ver quão amplamente Deus responderia a sua oração. Durante seus anos de estudo, Hus adquiriu 2 bacharelados em Letras e Teologia e seu mestrado em Teologia. Com o passar do tempo, passou a se tornar um dos intelectuais mais respeitados de Praga. Durante seu tempo na universidade, ele também fez um grande amigo, que é conhecido na história como Jerônimo de Praga, e era um pregador eloquente e viria a ser um grande complemento para o seu ministério. Certa vez, Jerônimo fez uma viagem para a Inglaterra e lá conheceu os materiais de John Wycliffe, que o encantaram. E com o encorajamento da rainha da Inglaterra, decidiu trazê-los consigo para Praga. Hus passou a estudar com muito desejo as obras de Wycliffe, que começaram a causar uma grande impressão no seu espírito. Ainda neste mesmo contexto, 2 pregadores vindos da Inglaterra, ao pregarem as doutrinas reformadas de Wycliffe, foram silenciados pela Igreja Católica, sendo proibidos de pregar publicamente. Como forma de protesto, foram até o centro da cidade e fizeram 2 obras de arte, uma com a imagem do Papa, em todo luxo, ouro e glória humana,
a qual passa como as densas nuvens, a outra de Jesus assentado em um jumentinho. Estas imagens mexeram profundamente com o coração de John Hus, que já vinha sendo despertado pelo Espírito através das obras de Wycliffe, que sempre o levavam para a palavra de Deus. A partir desse momento, ele passou a repensar sua fé e seus objetivos, o que colocou um novo rumo em seu ministério e sua vida. Nesse período, ele pregava semanalmente na Capela Betel, em Praga. Foi do púlpito dessa pequena capela que os ensinos reformados, agora iluminados e incendiados pelo Espírito Santo, começaram a impactar o mundo. Seu ensino se tornou tão conhecido que chegou aos ouvidos da Igreja Católica em Roma e causou tanto incômodo que o chamaram para uma audiência. A proposta era que seus ensinos fossem avaliados por um júri que definiria se ele seria classificado ou não como herege, o que significaria morte certa para ele. Hus, sabendo do risco, não compareceu. Entretanto, a Igreja Católica realizou uma audiência mesmo na sua ausência, resultando em sua condenação como herege. Nesse período, as autoridades religiosas estavam tão profundamente incomodadas que colocaram a cidade de Praga sobre um interdito, que na superstição católica significa que as portas dos céus estariam fechadas para as pessoas daquela cidade. Essa estratégia funcionou e as pessoas de Praga expulsaram John Hus para reverter o interdito. John Hus se tornou um pregador itinerante, espalhando a verdade do Evangelho, transformando de Cristo pelas cidades da Boêmia. Quanto mais a Igreja Católica tentava silenciá-lo, mais seu ministério prosperava. Depois de algum tempo, o interdito havia sido retirado de Praga e Hus voltou para a Capela Betel, pregando com ainda mais zelo, agora direcionando sua atenção contra a venda da salvação por meio das indulgências. Mais uma vez, a igreja apelou para a superstição, declarando um novo interdito, fazendo com que Hus saísse mais uma vez da Capela Betel, agora para nunca mais voltar. Nessa época, havia uma grande confusão na Igreja Católica por 3 homens que diziam ser papas. Por isso foi organizado em 1415 o Concílio de Constança, com a finalidade de resolver a questão da autoridade na Igreja Católica. Entretanto, o principal motivo do concílio era limpar a igreja de heresias. Foi nessa ocasião que condenaram John Wycliffe à fogueira mesmo já estando morto, queimaram então seus Também chamaram Hus para prestar esclarecimento. Para garantir que Hus estivesse presente, a Igreja Católica lhe ofereceu um salvo-conduto, uma garantia de que ele não seria preso ou morto. Mas ao chegar em Constância, ele foi capturado, algemado e lançado em uma masmorra que eu havia mantido para ele. Depois de muitas semanas enfraquecido e enfermo pelos sofrimentos na masmorra, foi levado a julgamento para defender-se das acusações feitas contra ele, para por fim ser condenado. Quando oferecido a oportunidade de renunciar seu ensino, ele disse com muita simplicidade: "Não posso. Apelo a Jesus Cristo, o único juiz que é poderoso e totalmente justo." Assim os vestiram com roupa sacerdotal, zombaram dele e fizeram uma coroa de papel com desenhos de demônios para o coroarem. Por fim, o levaram para o local onde seria queimado. E mais uma vez disseram: "Retrate-se, renuncie seus ensinos, e você sairá daqui caminhando." Ao que ele respondeu: "De que erros eu me retrataria? Deus sabe que a evidência contra mim é falsa. Eu nunca pensei ou preguei, exceto com a única intenção de ser possível ganhar os homens dos seus pecados." Uma das autoridades católicas bradou: "John Hus, nós agora entregamos tua alma ao diabo." Mas ele disse: "Senhor Jesus, em tuas mãos
entrego meu espírito, porque tu me redimiste. Um costume dos carrascos naquela época era acender o fogo por trás. Entretanto, Hus disse ao seu executor: pode vir pela frente. Se estivesse com medo, não estaria aqui. O nome Hus na língua boêmia significa ganso. Então, quando acenderam a fogueira, ele declarou: hoje vocês estão queimando um ganso, mas daqui em 100 anos vocês defrontarão com um cisne, e ele vocês não poderão livrar. E assim deu o último suspiro o pré-reformador Joe Hus, o Hussita de Deus. Se gostou, clique no botão abaixo e não esqueça de inscrever-se no canal. Não esqueça de ativar o sino das notificações para que você possa receber este e outros vídeos relevantes à Reforma Protestante, que iniciou a partir dos pré-reformadores e que culminou o grande reformador, historicamente falando, Martim Lutero. Que Deus em Cristo vos abençoe. Um forte abraço do cristão. Até a próxima, queridos. Podem matar um ganso, mas daqui 100 anos Deus suscitará um cisne branco.